Agora, para fazer essa peça zerada, para deixar ela sem essas, esses defeitos aqui, essas marcas de simetria, na verdade, né? E ela ficar mais fechadinha, redondinha, a gente pode transformar num objeto só. Se a gente já falou, esse aqui já é uma forma legal e eu já tenho o backup, um arquivo backup da forma editável, que é com as assimetrias, então eu posso fechar essa forma aqui para ser um objeto só e tirar essas linhas de simetria. Então o que a gente tem que fazer? Se a gente simplesmente vir e selecionar tudo e combinar, ele vai acontecer esses problemas aqui, né? Porque são objetos, são simetrias em cima de simetrias com grupos, então vai dar muita confusão no Maya. Mesmo se você vir selecionar um grupo, tá vendo? Ele não vai aceitar. Então o que você faz? Deixa as únicas formas que ele aceita, que no caso seria essas duas aqui, né? A gente pode vir aqui e combinar, tranquilo. Aí virou uma coisa só. A gente deleta histórico. No caso aqui, esse aqui é só lixo. E a gente joga a simetria agora. Mas com detalhe. Está tudo aqui configurado. Em vez de, no modo aqui, instance, a gente coloca só a cópia. Que a gente não precisa mais do vínculo. Então, por que isso? Porque agora a gente consegue, ao selecionar tudo, a gente consegue combinar. Vamos só isolar essa peça, só para analisar ela. Então, agora está um objeto só, né? Está uma coisa só, uma malha só. Então, para tirar isso aqui, como a gente modelou e deixou os pontos bem próximos um do outro, tudo certinho, a gente pode simplesmente vir no modo de Vertex, seleciona todos, e no Edit Mesh, no Merge, tem um quadradinho aqui que a gente consegue dar a tolerância do Merge, né? Então, como tem formas bem próximas, os vértices bem próximos, a gente coloca a tolerância, né? Que nem no caso, um exemplo, se tiver um aqui, com a tolerância, ele transformou uma coisa só, alguns. E não era isso que a gente queria, né? Como tinha duas linhas aqui, ó, ele transformou numa linha só, porque ele pegou esse ponto aqui, a distância, de um ponto com o outro. Então, Ctrl Z, a gente pode diminuir esse número. Então, vamos colocar 1 em vez de 1 aqui, vou colocar 0,5 e aplicar. Aí, tá vendo, ó? Ele pegou só os que estavam muito próximos agora. Então, a gente já conseguiu unir a peça. Então, já está aquela forma lá, ó, já está uma coisa só. Você pode confirmar aqui. Então, a gente pode deletar todas essas linhas de apoio, né? A gente não precisa mais delas. Só clicar duas vezes, seleção rápida. E deletar. Pronto, agora a gente tem a nossa peça mais sem aquelas linhas. Ainda tem uns problemas aqui que a gente pode fazer. A gente poderia editar naquela malha lá, zerar ela com um detalhamento melhor e depois fazer esse processo que eu fiz aqui. Ou também simplesmente selecionar os pontos que estão um pouquinho, que eu estou achando que está um pouquinho para baixo. A gente vem no modo, vamos tirar aqui, né? A gente só aumenta um pouquinho. Opa! A precisão do meu mouse não está muito boa. Vamos por aqui que vai funcionar melhor.
aqui, fechou. Agora tira esses pontos de dentro, que acho que já está batendo. E os de fora, só confirmar. Pronto. Tá uma peça bem bacana. Aí vamos centralizar. E se ela ficou muito espessa, a gente consegue voltar um pouco. Aí, aquela peça que estava escondida, a gente volta ela e vamos posicionar o restante. No caso aqui a gente pode voltar um pouquinho essa linha. Agora nós tem um volume bem bacana da nossa roda. Aí no caso, eu tô vendo que alguns pontos aqui você poderia baixar. Aí você pode voltar lá naquela malha e baixar os pontinhos. E depois depois que você finalizou, fazer esse processo aqui só para a malha zerar. No caso eu fiz aqui, eu deveria fazer com todos eles. Mas já tá bacana. Agora a partir dessa visualização aqui, a gente tem um volume bem legal e a gente pode trabalhar só o fechamento, né? Porque o ajuste que a gente fizer aqui, a gente pode refazer o processo de simetria. Então, só para pegar um exemplo, a gente pode vir modificar só nesses lados de cima e depois refazer o processo de simetria. Então, no caso aqui, como está muito mole, essa tensão aqui, como o volume está maior, ele está puxando para frente. Então, a gente pode adicionar uma forma aqui, travar um pouquinho melhor. Talvez uma aqui. Acho que ficou um pouquinho chanfrado demais. Um pouquinho mais arredondado. Então a gente volta nele. Desce esse ponto. Esses dois aqui talvez a gente possa voltar. Vendo como que vai diminuindo? Então, quanto mais você vai ajustando os detalhes, pronto, acho que tá bacana já. Então, ó, você pode perceber a diferença daqui com aqui, ó.
Então tá bem melhor. Então é tudo questão de trabalho, né? Algumas peças você tem que ter uma dedicação maior. Então agora vamos partir desse volume que a gente ajustou e vamos apagar o restante e fazer de novo aquele processo. Vamos primeiro deixar no modo isolado, né? Pronto, tem só isso aqui que a gente precisa. Essa aqui virou nossa peça. Vou aumentar aqui a subdivisão para ajudar um pouco melhor. Aí, tá bem bacana, bem parecida. Aqui talvez precise de mais uma tensão. Então, no caso não é assim. Para fazer o... Na verdade ele parece ter uma marcação maior aqui. O nosso está um pouquinho mais arredondado. Como que a gente corrige isso? A gente pode passar uma linha. Um chanfro aqui. No caso a gente não precisa dessa forma passando por aqui, então a gente tira o que a gente quer deixar e apaga esses daqui e refaz o processo aqui para fazer a ligação. Vamos ligar esses pontos com connect, e como aqui tá com 3 lados, a gente pode alinhar, jogar isso aqui para cá. Seria deixar ele bem próximo, aqui encostando mesmo. Seleciona, aí esses dois. Pronto, agora eu agrupei. Agora tá tudo com... Agora tá mais marcado essa superfície. Aqui também parece que ele levanta um pouco mais. Então como que a gente faz esse volume aqui de levantar esse ponto aqui, como fosse um triângulo, né? Ou a gente pode levantar esse ponto, acho que é mais fácil selecionar essas formas e voltar . Aqui a gente pode alinhar tudo isso aqui. Ou simplesmente deletar esse ponto. Deleta esse. Arruma só esse. E passa de novo, que agora está mais constante. Essa é outra técnica também do Maico para facilitar, em vez de ficar puxando de novo. Vamos ver a experiência de colocar uma linha aqui. Tirar esse.
para ver como que ficaria a superfície um pouquinho mais bombada aqui. Não faz tanta diferença. Acho que nem vai precisar. Porque no caso eu ligaria tudo aqui de novo e faria a mesma coisa que eu fiz aqui. Mas aqui não é necessário. Então a gente pode apagar isso aqui, que a gente modificou só esse, né? Então a gente tem uma peça ajustada já. Com a simetria, com o ponto correto. Então, só voltar nos modos de cópia. Seria o -1. 0 aqui. 1. Cópia, tranquilo. Vem combinar. Depois 1, 7, 2 aqui e o 4 para fazer a volta toda. Agora está muito mais zerada. Só que a gente vai unir esses pontos, né? Porque não tá, ainda estão separados. Então é só selecionar tudo, combinar. Depois aquele processo no merge para unir os vértices que estão próximos. Talvez aqui não funcione direito, mas a gente faz manualmente. Então vamos lá. A gente mexe, merge, apliquei, fechei. Acho que já funcionou. Não, aqui não. Aqui ele uniu esse ponto com esse que não era para acontecer isso. Então é bom conferir. Então vamos lá, voltar. Git mesh, opa, qual que era? Vou colocar 4 aqui. Então acho que funcionou melhor. O ponto tá certinho aqui, a união. Aqui também. Só esses pontos aqui que não ficaram tão legais. Então, só selecionando eles. Não precisa selecionar tudo, porque senão vai repetir o erro, né? Aquele erro que estava grudando esse ponto com esse. Então, essa pecinha foi um pouco mais complexa. Então, esse tutorial, você pode perceber que tem vários níveis, né? Tem peças que são bem fáceis, tem peças que parecem que são fáceis, mas na verdade são mais complicadas, complexas, né? Então a gente vem de novo ali, vamos aumentar, voltar para 5. Pronto, agora fechou. Pronto, tem uma peça bem zerada. Tá tudo praticamente batendo exatamente nos pontos da referência. Depois você pode repetir esse processo na última parte com os braços da roda. Só que no caso não vai precisar, porque eles têm uma distância boa. Então o único problema que está vendo aqui é esses pontos. Então a gente consegue voltar aqui e tentar corrigir um pouquinho melhor.
caso seria DC. Essa forma aqui, como ela é mais simples, ela está praticamente perfeita. Então, quanto mais complexo vai sendo sua peça, mais formas, a interação, e depois se precisar colocar uma forma simples, aí você vai ter que ter um trabalho a mais, que nem eu estou tendo aqui, de ajustar, fazer esses ajustes mais finos. Pronto, nossa roda está bem